Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo. Nós vamos hoje começar, os livros que falam sobre os livros do Novo Testamento. Nós viemos com alguns capítulos, algumas lições introdutórias, e agora entramos de fato no primeiro livro, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, e vamos aqui identificar o alvo da nossa lição. Primeiro é identificar as especificidades do Evangelho de Mateus, encontrar os temas mais importantes ensinados por Jesus, apreciar a importância de toda a Bíblia para provar quem é Jesus, usar os ensinamentos dos sermões de Jesus como regra para a vida. Esse segundo propósito, apreciar a importância de toda a Bíblia para provar quem é Jesus, é um reflexo daquele estudo que fizemos sobre Cristo na Bíblia e que a gente encontra logo no Evangelho de Mateus. Como nós estamos já estudando as cartas, vocês vão perceber que algumas estruturas que a gente estava utilizando com o uso dos livros vão ser retomadas aqui, porque estamos retomando esse estudo sobre capítulos e livros dos evangelhos, do livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, das cartas, e aí a gente vai ter aqui algumas estruturas de apresentação que a gente tinha também lá quando estava trabalhando no Antigo Testamento. Introdutoriamente, podemos dizer que Mateus é o livro que abre o grupo dos 4 evangelhos, isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre os judeus também, e uma ponte entre os judeus e também entre os gentios. Sua forma literária, como características objetivas à cultura judaica, facilita a transição entre os dois pactos da Bíblia e fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. Aqui a gente vai perceber o seguinte, que Mateus ele é carregado de passagens, ou pelo menos de citações, que são contidas no Antigo Testamento. Por quê? O público-alvo dele, judeus. A gente vai ver isso mais à frente, quando chegarmos nessa visão panorâmica, que descreve um pouco desse formato e desse propósito para o qual o livro foi escrito, o destinatário. O Mateus está inserido dentro do grupo dos evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que contam a mesma história, que estão sob a mesma ótica. O autor é o Mateus, o publicano, que era o coletor de impostos, que foi chamado por Jesus. A data de 60 a 70 depois de Cristo. Eu gostaria que vocês estivessem bem atentos a essas datas de produção, porque vocês vão perceber que quando chegar no Evangelho de Marcos, a data é anterior, Então a gente vai começar a perceber que alguns escritos foram escritos antes dos evangelhos. Mas por que começa com os evangelhos? Lembra aquela cadeia temática? Começa com a vida e obra de Jesus, depois passa para a vida da igreja e depois para o aprofundamento das doutrinas, que aí a gente tem nas cartas paulinas e também nas cartas pastorais. E finalizamos, claro, com o livro das revelações. Então a gente vai é uma divisão temática, não cronológica. O local que Mateus escreveu é a Antioquia da Síria. O público-alvo dele, os judeus cristãos. A expressão-chave de Mateus é Messias, o rei ungido, esse rei prometido. E os versículos chaves se encontram lá em Mateus 18 a 20, que diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui o texto da grande comissão. Resumindo, Mateus, de maneira esboçal, a gente vai perceber 4 divisões básicas, não os temas, os temas a gente vai perceber que são 5 temas, mais à frente nós vamos colocá-los, mas o esboço de Mateus em 4 partes. A primeira trata sobre a vinda do Messias e seu preparo para o ministério. A segunda parte, o ministério do Messias em palavra e ação, e aqui a gente tem os capítulos de 4 a 7. Introdução dos discípulos pelo Messias com vista à cruz, capítulos 17 a 20. Os últimos eventos do ministério do Messias, 21 a 28. Então, a gente tem esse esboço da vida de Jesus, desse caminhar de Jesus, desde a preparação até a consumação do seu ministério aqui na Terra, a gente tem essa divisão. Se a gente for
expressar o livro de Mateus em uma única sentença, ficaria a seguinte: Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, Jesus Rei, e apresenta ensinamentos do próprio Mestre aplicando-os ao contexto judaico. Lembre que ele traz muitas referências do Antigo Testamento, o público-alvo dele é o público judeu que já é convertido ao cristianismo, então essas referências são importantíssimas para que o povo pudesse estar acompanhando, entendendo esse caminhar e essa transição, né, do costume judaico para agora para a prática cristã. E aí a gente tem, meus queridos, alguns pontos a considerar dentro do Evangelho de Mateus, né? Tem alguns temas de destaque, que também são outros 4 temas. O primeiro deles está relacionado ao Evangelho dos Sermões. Como assim, professor, o Evangelho dos Sermões? Por volta do 2º século da era cristã, ficou reconhecido que este Evangelho de Mateus ele estava dividido propositalmente pelo autor em 5 sessões. Lembra das sessões que eu falei para vocês? Eu vou destacar aqui para que vocês entendam. E cada sessão se abre com atividades ministeriais de Jesus, seguidas de um sermão e se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão. O que é esse colofão? Colofão é a identificação de quem pronunciou ou de quem escreveu algo que foi dito. Então, palavras de Jesus. E aqui eu vou mostrar aqui um exemplo para você disso aí. Então, esses 5 sermões, eles estão descritos espalhados ao longo do Evangelho de Mateus. O primeiro deles, deixa eu só apresentar aqui toda a tela, está em Mateus capítulo 3, entre o 3 e o 4, que é o Sermão do Monte. E aí qual foi o colofão? Aquela expressão que vai dizer quem foi que pronunciou isso. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, aí segue a narrativa para fazer o encaixe, né, literário e a conexão com outra passagem bíblica. Então, aqui é a finalização do primeiro sermão. Desses ensinamentos, começa com os ensinamentos, o ministério de Jesus, né, a gente sabe lá do caminho do deserto, das tentações de Jesus, o sermão da montanha, e aí vem o primeiro sermão. Do capítulo 8 ao 9, nós temos a comissão da graça, e aí o colofão finalizando, né, tendo acabado Jesus, então a gente sabe, essas expressões vão marcar que terminou ali um sermão, terminou um discurso de Jesus. O terceiro, em Mateus 11, que é que trata ali a finalização das 7 parábolas, tendo Jesus proferido tudo isso, seguiu, né? A conduta da igreja, concluindo Jesus. Últimas coisas, tendo Jesus acabado. Então, cada uma dessas expressões, cada um desses colofões, né, vai marcar o final de um sermão. Então, a gente conhece, a gente identifica no Evangelho de Mateus esses sermões, né, esses 5 sermões que fecham blocos específicos. Há também no Evangelho de Mateus a descrição do Evangelho do Rei, né? O Evangelho do Reino. A repetição das palavras reino e reino dos céus revelam outro tema importante do registro de Mateus. Por quê? Porque os judeus esperavam o rei Messias. Então, essa apresentação desse reino dos céus, o reino se apresenta de tal forma para as pessoas, é justamente para fazer essa relação com Jesus, rei, esse rei ungido, esse rei Messias que foi prometido nas Escrituras, que estão aí resgatando, né, profecias que foram do Antigo Testamento. Né? Então, Mateus ele tem essa importância, está localizado como o primeiro livro do Novo Testamento, por conta dessa conexão que ele consegue fazer com o Antigo. Né? E aí o tema do reino, né, resgata essa questão dessas promessas, né? Virá o rei Messias e livrará a todos e salvará a nação. Né? Então tem essa apresentação. Perdão. O evangelho também da igreja. Entre os 4 evangelhos escritos, o escrito por Mateus é o único que apresenta a expressão igreja em seu conteúdo, lá em Mateus 16:18 e 18:17. Nas duas vezes são palavras de Jesus trazendo a ideia de a igreja como um aspecto futuro. As passagens identificam a igreja como o corpo de Cristo. É importante a gente considerar essa questão da igreja por conta da consideração que as pessoas faziam em relação ao templo, a congregação. No Antigo Testamento, a palavra carral se referia a essa assembleia. Só que qual era a ideia da carral? As pessoas se reuniam para cultuar, para buscar a Deus. Vinham de todos os lugares, subiam ao Monte Santo, subiam à congregação, o correlete, né, o eclesiastes, né, o pregador, ele convocava essa assembleia, convocava a carral. E o que é a igreja? Igrejas são chamados para fora, quer dizer, a igreja que está reunida agora ela vai aos 4 cantos do mundo
espalhar esse evangelho. Então, perceba que essa expressão da igreja, ela está em paralelo, né, com a expressão do carralo chamados para dentro e a igreja chamados para fora. E aí a gente vai perceber o quanto o evangelho ele vai ampliando esse conteúdo do Antigo Testamento, porque na verdade os judeus deveriam ter conquistado as nações. Os judeus eles deveriam servir como sacerdócio para as nações, ser sacerdotes para as nações, mas aí o que eles fizeram? Eles fecharam-se em si mesmos. E aí vem Jesus resgatando esse termo, fez não mais carralo, agora eclesia, os chamados para fora. O povo se reúne? Sim, mas se reúne com uma missão, com um propósito de alcançar os outros para Cristo Jesus. Eu estou olhando aqui aos pouquinhos lá, porque essa tela que aparece para você, eu estou olhando aqui no computador, na minha lateral, né? Outro tema de destaque é o Evangelho da autoridade messiânica. Né? A mensagem do Evangelho de Mateus é valorosa para toda a humanidade, mas o propósito inicial de sua escrita foi alcançar os judeus em particular. Veja o que o autor está dizendo aqui. É uma literatura que serve só para judeus? Não, para outras pessoas. Mas o alvo principal dela, o destinatário principal dela, eram os judeus cristãos. A intenção de ser dirigida aos judeus é vista pelo seguinte fato. Mateus faz cerca de 60 citações do Antigo Testamento. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente que muitos costumes e práticas judaicas não são explicados. Por quê? Porque o povo judeu já conhecia isso. Então, não tinha necessidade de explicar a prática. Quando falava sobre a Páscoa, quando falava sobre a festa tabernáculo, quando falava sobre algum outro ritual, as pessoas já sabiam do que se tratava. Já a gente vai perceber nos outros evangelhos que são direcionados para outros públicos, que às vezes há uma notinha, né? Não nota rodapé, nas bíblias de estudo, mas no próprio texto, há algum acréscimo para que ficasse registrado qual é o que caracterizava aquela determinada prática. E aí a gente chega no ponto, né, que trata sobre as parábolas do reino, né, que uma clara intenção de Cristo nas parábolas era tornar conhecidos e simples os mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele. Lembre, preste atenção nisso. Aqueles que estavam prontos para eles. Por mais que o ensinamento de uma parábola possa ser uma forma mais simples, uma forma ilustrada, né, uma alegoria para trazer uma verdade espiritual, quem não estava preparado para o reino não compreendia. Hoje em dia nós passamos por muitos problemas como esse. Pessoas não conseguem mais entender a palavra de Deus, por quê? Porque não estão preparados para eles. Aí tem a missão da igreja, de preparar o caminho para o Senhor. Né? João Batista ele fez isso, preparou o caminho para Jesus, a igreja precisa preparar o caminho para que as pessoas compreendam o Evangelho, que a nossa mensagem ela seja inteligível para as pessoas. Né? Aí tem aqui um quadro, né? Jesus apresenta Mateus apresenta, né, 13 parábolas de Jesus, cada grupo em circunstâncias específicas. Por exemplo, nós temos aqui o conjunto de 4 parábolas que foram pronunciadas junto ao mar e eram destinadas às multidões. E a primeira delas, a do semeador, vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. A parábola do trigo e joio, né, o tipo de mensagem, né? A resposta verdadeira e a resposta falsa no trigo e no joio, o grão de mostarda, o grande crescimento do reino depois de um pequeno começo, e o fermento, a força do reino comparada ao fermento. Então, essas parábolas aqui elas foram proferidas para grandes públicos. Então, as pessoas escutaram, tanto os discípulos, quanto também a multidão, quanto os opositores, né, as lideranças religiosas também escutaram, e aí a gente chega no segundo grupo. O segundo grupo foi parábolas que foram transmitidas, né, que foram contadas em ambientes domésticos e tinham como destinatário os discípulos. Então tem a parábola do tesouro e a pérola, que fala sobre o grande custo da edificação do reino, eram parábolas para ensinamento dos discípulos, para a preparação dos discípulos. A parábola da rede, que tem o duplo destino daqueles que são tocados por ele. E o chefe de família, mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. Né? Então, bem de acordo, né, com essa proposta de Mateus, né, de apresentar a velha aliança e a nova aliança, como é que elas estão se comparando. E constatamos também dentro dessa escritura de Mateus uma evidência da rejeição ao rei.
quer dizer, o Messias esperado, o rei ungido esperado, aquele que viria para salvar a nação, aí eles se deparou com as oposições religiosas da época, né, com as lideranças religiosas da época. Então a gente vê que a maior parte do evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao rei. Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro. Então, quer dizer, um quarto do livro é para falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. À medida que Cristo se identifica com os fatos e feitos que se chocavam com as tradições judaicas, a liderança se opunha ainda mais a ele, não o reconhecendo como Messias e rei. Então, essa rejeição, Mateus ele faz questão de destacar, porque ela configura, né, uma quebra, né, da expectativa que o povo tinha. Né? As lideranças religiosas da época, né, fizeram com que o povo mudasse a expectativa. Falasse, não, ele é o Messias, ele é o prometido, sim, nós cremos nisso. Mas os judeus não levaram por esse aspecto, mesmo os que não se converteram, né, não levaram por esse ângulo. E aí começaram a fazer um papel de propagador de ideias que levassem à rejeição do judeu. Não é à toa que a gente vai ver no Evangelho de Mateus, né, toda aquela conspiração para se crucificar a Jesus, né, para condená-lo, né, e a ironia da placa. O rei dos judeus, né, escritos lá nos idiomas, né, como se estivesse ironizando. Esse era o crime dele. Ele está sendo condenado por blasfemar, né, por se identificar como o rei Messias prometido, né, para ver a que tamanho chegou, né, essa rejeição em relação ao ministério. Tanto eles esperavam, chegou e eles não conseguiram identificar. Um ponto que a gente precisa entender aqui também é que a gente olha para a narrativa bíblica, identificando a vida e obra de Cristo, mas na época, vários outros se propunham a ser esse Messias prometido. Até hoje, em Israel, tem alguns que são reverenciados porque eles dizem que são o Messias, esses, né, dizem que são o Messias prometido, né? Então, a cultura judaica, ela sempre veio carregada de falsos Messias. E quando chega o verdadeiro, eles não conseguem reconhecer, ou pelo menos são impedidos de reconhecer por conta desse complô armado pelas lideranças religiosas. Parte dessa rejeição nós identificamos nessas passagens bíblicas, né? Por exemplo, Mateus de 11 a 13, a rejeição identificada à medida que as reivindicações do rei se chocavam com as tradições judaicas. Do 13 ao 19, a preparação para a rejeição definitiva ao rei. Mateus 19 a 25, a rejeição definitiva ao rei, que é quando já começa aquele propósito lá, a prévia da ceia, essas coisas. E quando começa ali, depois lá do Getsemane, né, a captura de Jesus, entregam Jesus, né, para ser julgado, né, preso e julgado pelas autoridades. Aqui é a evidência final da rejeição ao rei. Né? Então, culmina na crucificação e naquela ironia da placa que é apresentada ali acima da sua cabeça. Na prática, a gente vai perceber que, embora o evangelho originalmente tenha sido escrito para os judeus convertidos, a gente vai notar que ele também é um livro que apresenta valores práticos para a igreja do nosso tempo. Por quê? Nós vamos ver aqui alguns deles. A primeira razão é porque é um livro de prática de evangelismo. Então, a gente pode trabalhar com muita segurança no Evangelho de Mateus essa questão da convocação da igreja para o evangelismo, apresentar aqui alguns aspectos da vida de Cristo. A gente tem essa maneira sistemática do livro ser apresentado, e isso ajuda a dar um panorama, né, evangelístico sobre a vida de Cristo e por que as pessoas deveriam seguir a Cristo. É um livro que também identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. Ele resgata essa importância das profecias, das referências a Cristo que temos no Antigo Testamento. Nós seguimos esses ensinamentos que são base também do cristianismo. Claro, algumas práticas não temos mais, não seguimos mais, porque, por exemplo, sacrifício o cristão não faz por quê? Porque Cristo já foi o sacrifício definitivo, né? E outras coisas porque não fazem parte mais do nosso contexto. Por exemplo, lei sobre escravos. A gente não tem escravo.
Então, aquela questão, você liberta o escravo no 7º ano, dá uma indenização a ele, paga tanto. Não, porque não tem. Já na época de Jesus, as pessoas já não tinham não cumpriam esses requisitos porque não tinham como cumprir, porque não tinham escravos, não tinham pessoas que estavam nessa condição de trabalho em suas casas, né? Outra coisa que também nos faz perceber a importância de Mateus para o livro de hoje é um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade está o quê? Em buscar o reino. É um livro que apresenta o reino vindouro como herança aos filhos de Deus, né? Então, somos herdeiros desse reino na medida em que nos associamos, na medida em que somos adotados por Cristo, né? Que somos lavados e remidos em Cristo Jesus. É um livro que ensina o valor da Bíblia como a palavra de Deus, né? Então, as profecias que foram ditas, elas se cumpriram. O evangelho que está sendo pregado é um evangelho do reino. Ele é a palavra de Deus para aquele que crê. É um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reinado glorioso. Já adentramos ao reino? Sim, mas esperamos chegar à cidade santa, à cidade celestial, à nova Jerusalém, lugar das moradas que Jesus tem preparado para nós. Então, enquanto estamos nesse processo de santificação, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, enquanto não nos antecipamos, né, indo diretamente a Ele na passagem das nossas mortes, né? Porque aqueles que já adormeceram, né, já estão com Cristo, né? Então, se a gente ainda está aguardando a segunda vinda, a gente tem esse livro que nos orienta, né? Temos a Bíblia que nos orienta de como ter um viver santo, de como ter um viver que agrade realmente a Deus. E aqui, gente, nós fechamos esse momento dizendo o seguinte, que o Evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus como Rei e Messias prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo. Ensina de maneira temática e prática o valor e os fundamentos do cristianismo. A gente vai perceber isso ao longo da exposição, né, de cada narrativa, de cada passagem bíblica, dos diálogos que Jesus mantém com seus interlocutores. Tristemente relata também como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Então a gente tem, sim, o relato da rejeição, sim, mas acima disso temos o relato daqueles que acreditaram, daqueles que entregaram a sua vida, daqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós finalizamos aqui o nosso estudo e eu espero encontrá-los na próxima semana. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Você é muito bem-vindo a esse espaço. Desejo a você uma ótima semana e que Deus abençoe o seu dia. Até a próxima. Deus te abençoe.